O técnico Roger Machado está com o time do Inter praticamente definido para o jogo contra o Fortaleza agora nessa quarta-feira no estádio Beira-Rio. E a lateral direita é a grande novidade do treinador colorado para o jogo atrasado da 19ª rodada do Campeonato Nacional. Enquanto isso, a CBF define o valor que vai repassar a Inter e Grêmio a partir dos problemas das enchentes. E a polêmica envolvendo Liga Forte, Libra e os direitos de televisão. Que papo é esse que o Inter está comprando novamente parte dos direitos repassados ao investidor? A gente vai falar sobre tudo isso, então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora lá falar do Internacional e atualizar as informações do nosso clube e entender um pouquinho do que está acontecendo nos bastidores do nosso Colorado. Como eu sempre te peço, fica comigo até o final do vídeo, te inscreve também no canal e ativa a notificação, porque daí os conteúdos novos estouram no teu celular ou no teu e-mail, conforme tu cadastrou ali a notificação. E também não te esquece que KTO.com é a grande parceira aqui do canal e ela te dá 20% de bônus no teu primeiro depósito. No comentário fixado tem um link para tu ir direto para KTO lá e já aproveitar o cupom Ernest e aí, te divertir pra caramba, porque KTO é onde a diversão acontece. Um site para maiores de 18 anos, não te esquece disso, beleza? O técnico Roger Machado praticamente definiu o time do Internacional que vai enfrentar agora o Fortaleza, 19h30 desta quarta-feira no estádio Beira-Rio. O jogo é válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, lá na época das enchentes, quando não se podia jogar aqui em Porto Alegre, o Inter jogou fora de casa, Grêmio jogou fora de casa, Juventude também teve algumas dificuldades por conta principalmente da logística, da questão das estradas, da serra e tudo mais. Enfim, o Internacional agora buscando tentar mais 3 pontos, e emendar aquela sequência boa, de vitória do Cruzeiro, empate, vitória Juventude, mais uma vitória seria maravilhoso, para a gente continuar nessa ascensão na tabela do Campeonato Brasileiro. Fortaleza que hoje é o vice-líder, também com uma vitória pode ser o novo líder do Campeonato Brasileiro. A grande questão é que tem algumas frases e alguns bastidores a partir do treino que começam a definir o time do Roger Machado. Por exemplo, ontem falei da questão do Brian Aguirre, de que ele não treinou com bola e estava fazendo ainda o retreinamento. Vai jogar provavelmente contra o Cuiabá na outra semana. Então amanhã, quarta-feira, jogam o Natan na lateral direita. E aí a gente tem basicamente a linha defensiva com Natan, Vitão, Mercado e o Bernabé, junto com o Antony, claro, que é o goleiro. E no meio-campo, uma frase do Roger me pegou ontem num conteúdo que a mídia do clube soltou, numa entrevista exclusiva com o Roger, quase 60 dias de trabalho e tal. A gente falou sobre isso, inclusive, tá aqui em cima, tá? Que ele fala sobre o Gabriel Carvalho. E nessa frase, nessa fala que ele destaca do Gabriel Carvalho, ele destaca a maturidade do guri, o quanto ele, mesmo tendo 17 anos, já tem possibilidades dentro do grupo profissional, já é respeitado e tudo mais. E aí ele dá uma dica que, para mim, a leitura que eu fico é que vai jogar Gabriel Carvalho e Alan Patrick na linha de 3, uma vez que o Wesley está suspenso, tá? Ele diz o seguinte... além daquela questão da característica que eu disse lá, dele ser um cara mais maturado e tal, ele diz o seguinte: é exatamente sob a sombra e com o guarda-chuva dos mais velhos que ele, Gabriel Carvalho, está podendo viver este momento dentro do Internacional. Ou seja, me parece muito claro que volta o Alan Patrick para o meio campo, Gabriel joga pela direita, Tabata joga pela esquerda e centralizado o Lucas Alário. Então, Antony, Natan, Vitão, Mercado, o Bernabé, Fernando com o Thiago Maia, Gabriel Carvalho, Alan Patrick, Tabata e o Lucas Alário como referência. Eu acho que esse é o time do Inter que vai enfrentar o Fortaleza. O Inter recebeu uma notícia muito boa da CBF. O presidente Edinaldo Rodrigues ele vai ter um encontro com os presidentes da dupla no Rio de Janeiro, agora nos próximos dias, para definir os pagamentos da entidade, da CBF, para a dupla,
a respeito dos gastos extras que os dois times tiveram a partir de ter de jogar fora de Porto Alegre na época das enchentes. O Inter vai ganhar 5,5 milhões de reais e o Grêmio ganha 7 milhões de reais. E aí aqui tu vai perguntar, mas por que o Grêmio ganha mais? Porque o Inter voltou a jogar no Beira-Rio antes do Grêmio jogar na Arena. O Grêmio jogou mais tempo fora de casa, então o Grêmio teve mais logística, mais hotéis, mais traslados de avião e tudo mais. Só para ter uma ideia, o Inter fez uma planilha em que ele estima um custo de 10 milhões de reais. O Grêmio fez uma planilha com 12 milhões de reais. E aí, a partir disso, né, fica então esse custo extra aí arcado pela CBF, dá praticamente 50%, né, do que foi gasto aí pelos dois times aqui da capital. Eu quero falar com vocês agora sobre uma questão que estão me pedindo para tratar, que é o debate Liga Forte União e Libra, que os times da Liga Forte União estariam comprando seus direitos novamente junto ao investidor da LFU. E não é bem assim, tá? O que me explicaram é o seguinte: hoje a Liga Forte União ela tem 2 contratos praticamente para ser definidos. Falta só basicamente o anúncio. Tá, em últimos, tem a questão da assembleia, né, porque é um conglomerado de clubes, tem que haver uma assembleia de aprovação de cada clube e tal, para eles poderem pegar e assinar com as emissoras. Tem duas plataformas, né? Primeira, TV aberta, Record. Segunda, streaming, Amazon. Esses 2 contratos girariam na casa dos 560, 600 milhões de reais. Ainda falta também outros players que podem vir entrar na parada que eu vou explicar agora, tá? Tá todo mundo dizendo o seguinte, tá, mas olha só, a Libra ela já ganhou 1,2 bilhão da Globo. E, no caso, a Liga Forte União está com metade disso até o momento. Sim, está correto. Por quê? Porque a Liga Forte União ela está tratando ponto a ponto com cada um dos possíveis transmissores. Então, por exemplo, já fechou com a Record 210 milhões os próximos 3 anos, 25, 26, 27. Estão fechando com a Amazon os próximos 3 anos, 25, 26, 27, por 350 milhões ano. São 38 jogos cada uma das plataformas, podendo ser jogo no sábado de tarde ou então na quarta-feira à noite. Tá? Lembrando, né, que são 12 clubes no momento que fazem parte da Liga Forte União na Série A. Tem clubes da Liga Forte União que estão no G4, por exemplo, do Campeonato Brasileiro. Pode subir, assim como, claro, pode descer também. Mas hoje são 12 clubes. Inter, Corinthians, Fluminense, Vasco, Botafogo, Cruzeiro, Fortaleza, Atlético Paranaense, o Atlético Goianiense, Juventude, Criciúma e Cuiabá. São esses 12 clubes. Daí, assim, disseram o seguinte, mas olha só, o Inter está comprando de novo, então, o que vendeu para o investidor? Não. O Inter já ganhou, não só o Inter, mas todos os outros clubes que eu falei, eles ganharam de 10% a 12% do valor que eles negociaram, tá? Isso dá em torno de 110 milhões e alguns ganharam 90, 60, algo assim, tá? Mas o Inter ganhou 110. Tem uma outra parcela agora, no final do ano, de 55 milhões. E esta parcela não precisaria ser paga pelo investidor e, em vez de vender 20% para o investidor, o conglomerado teria vendido 12%. A partir desse, entre aspas, não precisar pagar. Para quê? Para justamente ganhar mais lá na frente na venda para os determinados canais. Porque tem uma questão que é importante, que a Liga Forte União faz, que é a não exclusividade. Então, por exemplo, se vendesse para a Record, poderia vender para o SBT. Se vender para a Record, pode vender para a Globo também. Por exemplo, 38 jogos com a Record, 38 jogos com a Globo, jogos diferentes. Então, essa questão toda, envolvendo 20%, 12%, poderia ser usado como barganha para negociar com outra emissora ou com outro streaming. Por exemplo, Cazé TV.
que fez agora a Olimpíada de Paris, né, e faz já outros jogos na Série B e tudo mais, também está entrando na parada. O YouTube está entrando na parada. Então, existe ainda, até o final do ano, negociações que vão fazer com que os times da Liga Forte União cheguem próximos desse 1,2 bi. Porque está todo mundo indo nos 6 bilhões que a Globo está pagando para a Libra. Só que são 6 bilhões por 5 anos. Ou seja, 1,2 por ano. Então, assim, primeiro de tudo, né, toda a informação nova que surgir, nada é definitivo. Principalmente porque ainda não há nada fechado, não há nenhum contrato assinado. O que se sabe é que não vai haver uma liga única. Não vai haver uma Libra e uma Liga Forte União unificadas para uma convergência só de transmissão, streaming, aplicativo e tudo mais. Isso é certo. O resto ainda está tudo incipiente. E claro, né, meu? Quando tudo ficar no contrato, no preto e no branco, que aí você vai saber quanto que é o conglomerado de um lado e o conglomerado do outro. Entende? Espero que eu tenha conseguido me fazer entender aqui e principalmente, né, cara, a gente vai continuar em cima, porque é claro que é importante, são milhões que o Inter vai ganhar e eu espero que tu tenha entendido, né, também uma coisa, o Inter não vendeu 20%. O Corinthians não vendeu 20%, o Fluminense não vendeu 20%. Eles são uma coisa única, como se fosse uma empresa, e esta empresa vendeu 20%. Ou seja, se tu dividisse, por exemplo, 20% em todos os clubes que tu tem, daria quase 1% por clube. Na verdade, foi uma empresa que comprou 20% de todos os clubes, não de cada clube. Ou seja, os clubes têm 80% das transmissões e a empresa que comprou tem 20%. Entende? Se tu chegou até aqui, espero que tu goste muito desse conteúdo e deixe teu like, porque ajuda pra caramba o meu trabalho. Valeu? Não te esquece, te inscreve pra gente seguir cada vez mais crescendo aqui junto e aprendendo sobre o nosso Colorado. Forte abraço. Tchau.